Bom, meu querido, eu te expliquei na live da hora do almoço o porquê que Clériston faleceu e faleceu na Papuda. A questão social, a questão da influência do bolsonarismo e que essa conta é de Bolsonaro. Infelizmente, o réu ali, processado como golpista, estava respondendo como golpismo, morreu na Papuda, infelizmente, pelo que tudo indica, por sequelas da Covid. Eu falei sobre isso, a questão do negacionismo juntamente com Bolsonaro e do golpismo graças ao incitador mor Bolsonaro. Mas tem um outro aspecto que eu vou tratar com vocês aqui, que é o aspecto jurídico, processual de fato e de verdade. O que aconteceu? O advogado desse rapaz que viera a falecer, desse senhor ali na Papuda, em decorrência do processo judicial e de uma prisão preventiva em relação aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, ele entrou com habeas corpus. Esse habeas corpus é um instituto que, quando ele entra no Supremo Tribunal Federal, ele é distribuído e pode cair na mesa, no gabinete de qualquer um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse habeas corpus impetrado pelos advogados de Clériston, o falecido, foi parar aonde? Na mesa do terrivelmente evangélico, exatamente isso, André Mendonça. Foi parar lá para ele analisar se ele concedia a liberdade provisória, se ele concedia o remédio constitucional, a liberdade do paciente, no caso do rapaz lá que estava preso, ou não. Só que é importante a gente fazer um esclarecimento. André Mendonça, ele não entrou no mérito do pedido e da análise se cabia ou não a liberdade provisória de Clériston. Por quê? Porque existe uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: aquele ministro que tiver dado uma ordem de prisão, tiver estabelecido a prisão preventiva, que qualquer situação de pedido de liberdade, esse ministro deve analisar. É uma jurisprudência. Jurisprudência é uma série de reiteradas decisões no mesmo sentido, em que orienta o juiz, orienta o tribunal, orienta, no caso, o ministro aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele poderia ter analisado o mérito e ter dado uma decisão, André Mendonça, por exemplo, de soltura do senhor? Poderia, porque a jurisprudência ela não tem um caráter obrigatório, vinculante. Ela é orientativa. O juiz segue ou não a jurisprudência, não é obrigado. Mas ele preferiu não entrar no mérito e não aceitou a liberação do senhor ali que estava preso em decorrência do dia 8 de janeiro, e ele teve um mal súbito e viera a falecer. Como eu expliquei, existem indícios de que sejam sequela da Covid. Ele era, pelo que tudo indica, negacionista, assim como o Bolsonaro, bolsonarista, que toda aquela situação, não é? Falei sobre tudo isso detalhadamente na live do anterior. Dá uma olhadinha se você tiver alguma dúvida. Logo, meu querido, minha querida, se ele não está solto hoje, esse senhor, não é em decorrência de Alexandre de Moraes, é em decorrência dessa última decisão de André Mendonça de não liberação do preso, seguindo André Mendonça a jurisprudência do STF. Aí o que aconteceu? A defesa então começou a implementar outros habeas corpus direcionados diretamente para Alexandre de Moraes, não é? Que data vênia, né? Deveria ter sido feito desde o primeiro, né? Mas enfim, é essa situação. A Alexandre de Moraes até então não tinha analisado nenhum habeas corpus, até porque são vários processos, são milhares de pessoas que respondem e foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República e respondem pelo ato golpista do dia 8 de janeiro. Então, muitas pessoas para ser analisada, e não tinha chegado ainda nenhum habeas corpus na mesa de Alexandre de Moraes em relação a esse senhor. E qualquer informação diferente da que eu estou dando aqui é fake news, não é verdade. E reitero, a responsabilidade de toda essa situação é de quem incitou, primeiro, para que esse senhor estivesse no dia 8 de janeiro, e segundo, para quem era negacionista, negava a vacina e fazia inclusive chacota em relação à pandemia e toda a situação das medidas sanitárias necessárias. E Alexandre de Moraes
pode ter certeza que nunca negou a vacina, nem tampouco citou ninguém para ir atacar ali os três poderes. Então essa conta não é do Supremo, é de quem? Desse seu comentário que você que vai falar aqui. A empresa Britânia ali de eletrodoméstico foi multada, gente. Foi multada em R$50 mil, que vai ter que pagar de indenização para uma trabalhadora ali da empresa. Essa trabalhadora entrou na justiça porque ela foi assediada eleitoralmente. A Britânia ali tinha uma prática de que as pessoas tinham que usar a camisa verde e amarelo e diz que fazia ali a politicagem, o assédio eleitoral durante o período das eleições do ano passado. E essa moça, ela publicou nas suas redes sociais, falou, ai, que bom que fora do meu serviço eu não sou obrigado a usar essa camisa. A camisa ali de propaganda de Bolsonaro, né? Aí a empresa viu e demitiu ela por justa causa, dizendo que ela estava expondo a empresa. Olha que cinismo e cara de pau, não é? Ela entrou então na justiça e a situação virou. Isso é assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Não pode, gente, a gente não pode misturar política com trabalho, política com religião, política com militarismo, não. Cada lugar tem o seu espaço e isso tem que ser respeitado. E agora a Britânia vai ter que pagar R$50 mil para essa ex-empregada dela. Inclusive, não cabe nem recurso mais, já perdeu total, não é? E tá barato, foi barato. Porque é uma postura muito vexatória as pessoas quererem assediar a outra, obrigar a outra a votar e a ter um posicionamento ideológico que ela tem. A gente é livre. Cadê a liberdade que eles tanto falam? Liberdade para quê? Para intimidar as pessoas? É para isso? Só se for. E o governador de Roraima, Antônio, foi cassado pelo TRE. Governador bolsonarista que apoiou Bolsonaro, aquela conversa de Deus, pátria, família e liberdade, não é? Pois é, perdeu seu mandato por compra de votos. Foi comprovado que ele distribuiu milhares de cestas básicas. Inclusive, ele produzia prova contra ele mesmo. Típico bolsonarista, né, gente? Faz o trem errado e ainda ele mesmo produz prova contra ele mesmo, com fotos e vídeos de milhares de distribuição de cestas. Durante o período eleitoral, não pode. Por quê? Caracteriza compra de votos. Foi o que Bolsonaro fez e se tornou inelegível, com abrindo aí para auxílio caminhão, auxílio taxista, auxílio, aquilo tudo lá, tudo é compra de votos. Por isso ficou inelegível, dentre outras situações. E esse governador de Roraima, Antônio, também agora foi cassado. Ainda cabe recurso, mas pelo que eu vi lá no processo, vai fazer recurso só para ganhar tempo. Mas é mais um bolsonarista que produz prova contra si mesmo e que vai ser cassado sim. Aliás, já foi. Só falta passar o trâmite e encerrar todo o processo. E vocês viram a questão do Thiago dos Reis, que tem um canal no YouTube aqui, Plantão Brasil, não é? Que fala, que mostra muitas situações ali de abusos do governo Bolsonaro, dos filhos e tal. Pois é, o Flávio Bolsonaro, segundo o que ele disse, né, pelo que tudo indica, entrou com a representação no Ministério Público e o Ministério ali já ofereceu a denúncia contra ele, não é? Essa é uma forma de intimidar. Diz que Bolsonaro também entregou uma notificação extrajudicial. Então, isso é uma forma de intimidação, isso é uma forma de censura. É claro que a gente não pode abusar daquilo que a gente fala, mas isso é uma forma de nos calar, né? Minha solidariedade a ele. Inclusive, eu também recebi uma notificação extrajudicial de Michele Bolsonaro. Eu mostrei aqui para vocês, não é? De Michele Bolsonaro tentando intimidar. Não é? Isso é muito chato. É lógico que vai trazer um dissabor, processo judicial, onde a gente vai ter que ter todo um trabalho com o processo, enfim, mas a gente não pode se calar. Não é? O Thiago dos Reis não pode se calar, eu não posso me calar, os outros canais progressistas não podem ficar calados diante disso e nem se intimidar. Se vier o processo, a gente responde. E a mesma coisa, Thiago. Prisão, não acredito que dará. Tá? É um crime que é de menor potencial ofensivo e que, em regra, não é para dar prisão, mas dá um desconforto e dá muito trabalho para a gente. Mas, enfim, a gente tá aqui para isso mesmo, né? Por isso que a gente sempre pede para você curtir, compartilhar, porque é luta. É luta. Muitas vezes vocês não ficam nem sabendo as pressões que a gente sofre do lado de cá.
mas a gente precisa resistir. Tiago tem a minha solidariedade e que ele possa ter muito equilíbrio em toda essa situação, paz de espírito e entender que ele está do lado certo e que tudo se resolverá. Terá um momento talvez de turbulência, um momento de desconforto, mas que ele tenha a tranquilidade necessária para responder aquilo que vier e bater à sua porta de forma honrosa, com muita hombridade e com muita contundência. Porque a luta, ela não acabou, ela existe, o bolsonarismo está aí e a gente precisa resistir. E estamos juntos sempre, entende? E em relação a Michele contra mim, nós estamos aqui e vamos continuar o nosso trabalho também, porque é assim que funciona e é assim que vai ser. Diferentemente daquela liberdade de expressão que eles falam do lado de lá, que é uma liberdade de expressão de fato de verdade para intimidações, ameaças, perseguições, do lado de cá é uma liberdade para dizer e falar os fatos como são, a verdade como são, e sempre na defesa da democracia, sempre na defesa daqueles que mais precisam, elegendo o princípio da igualdade como um basilar, notadamente do Brasil, que tem uma distribuição de renda tão vexatória e uma concentração de renda tão escochante como nós temos aqui. Então, a luta continua, minha solidariedade a Tiago dos Reis, estamos juntos sempre, viu? Inclusive, alguns já estão fazendo convocação para manifestação para tentar imprimir a responsabilidade da morte, né, do Clériston, do rapaz que morreu lá na Papuda, que estava preso em decorrência do atentado do dia 8 de janeiro. Manifestação para tentar pressionar, porque eles estão tentando colocar a culpa no Supremo Tribunal Federal, especialmente em Alexandre de Moraes. E eu já te mostrei que tudo isso é um movimento para tentar enfraquecer e intimidar o Supremo Tribunal Federal para não fazer aquilo que tem que ser feito, que será, a partir da denúncia da Procuradoria-Geral da República, das 7 investigações que estão ocorrendo em que Bolsonaro é o centro, para querer as responsabilizações e as condenações necessárias. É uma forma de tentar intimidar, já que, como eu mostrei para vocês, estão sendo investigados deputados, senadores, generais, coronéis, pastores, enfim, toda uma cúpula de gente aí que está por detrás e muitos na frente desse movimento tentando responsabilizar o Supremo Tribunal Federal e intimidar. Só que não vai colar. Não vai colar. Simples assim. Tanto que não vai colar, para você ter ideia, ontem Alexandre de Moraes foi condecorado pelo presidente Lula. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O que existe são oportunistas, um grupelho de senadores, um grupelho de deputados federais, um grupelho de líderes religiosos, que muitos desses têm rabo e são investigados pela Polícia Federal por atos golpistas, por milícias digitais, que estão tentando ali fragilizar o Supremo Tribunal Federal. Só que não vão conseguir. Essas manifestações também não vão conseguir. O povo não é besta. E o povo, a cada dia, está ficando mais consciente do que é o bolsonarismo, que o bolsonarismo mata e que o bolsonarismo tem bases que são nefastas, que são mentira, difamação, calúnia, fake news, ameaça e propagação de ódio. Então, não vai dar em nada. E nós vamos resistir para que, de fato e de verdade, não dê em nada. A não ser, a cada dia, as máscaras caindo e as verdades vindo à tona, viu? E que a justiça seja feita. Meu querido, o que eu comentaria de tudo isso, que bom que nós estamos aqui juntos e que a gente pode juntos dizer e falar que a justiça será feita. Doa em quem doer. Vai demorar? Pode demorar? Pode. A justiça é lenta, notadamente no campo criminal, que é a última rácio do direito, porque restringe um dos direitos fundamentais da pessoa, que é exatamente a liberdade. Mas que venha e que seja feita a justiça. E que a cada dia o bolsonarismo seja desmantelado e revelado a sua face, que vai trazer consequentemente o quê? O seu isolamento. A cada dia menos pessoas estarão vinculadas ou quererão se vincular
com o bolsonarismo, quiçá com Bolsonaro. Mas eu quero saber o seu comentário. Deixe seu comentário, que é muito importante. Dá aquela paradinha, curte a live e compartilha para que a gente possa alcançar mais pessoas. E nós somos o quê? Nós somos Resistência, tamo junto sempre. Quem gosta fica, quem não gosta já foi embora e tá tudo bem. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela companhia, paciência e sapiência, viu? Até a próxima live, viu? Eu não abro mão da sua presença, tá bom? Um grande abraço, beijo no seu coração, até a próxima live. Tchau, tchau.